Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Teto Podcast e a convidada de hoje é a Paula Leite, amiga, arquiteta e geobióloga. Paula, explica um pouco pra gente aí o que é a geobiologia. A gente vai falar a respeito da interação entre a arquitetura e a geobiologia. A Paula trabalha em parceria comigo há uns 6 anos, né? Desde que eu construí a minha casa, que já quase famosa, de tanto que a gente usa de exemplos, e naquela ocasião eu conheci o trabalho da Paula, eu pude colocar em prática as orientações que você me deu e, principalmente, eu vivenciei essas orientações e as sugestões que me foram dadas aí para a gente melhorar os aspectos de energia da casa, o que ao longo do tempo foi me trazendo a consciência de que isso é parte fundamental daquilo que eu venho chamando de arquitetura da felicidade, e aí é a respeito disso que a gente vai conversar. Então, bem-vinda, Paula. Obrigada, Paulo, prazerzão estar aqui. E conta um pouco, né, o que é a geobiologia e de que forma a geobiologia ela complementa o trabalho da arquitetura e em quais aspectos você se debruça para trabalhar e o que isso gera, né? Sim, vamos lá. A geobiologia, ela olha para todas as interferências de um espaço, como que essas interferências estão afetando a vida e a saúde dos seres vivos, pessoas, plantas e animais. Ah, bacana. Então, a gente vai olhar para... Eu costumo até setorizar os nomes, né, Paulo? Eu chamo de geobiologia quando eu estou fazendo um olhar mais para as áreas internas, áreas construídas, e geomancia quando eu estou olhando as interferências naturais, que são provenientes do planeta Terra mesmo. Que é do local. Que a gente não tem como controlar. Não tem como mas controlar. Tem como identificar e remediar. Exatamente. Essa é a diferença. A geobiologia ela vai olhar mais para as interferências artificiais, que a gente consegue organizar da melhor forma, como materiais construtivos, saudáveis, distribuição. Uma das principais frentes é olhar, principalmente no início de um projeto, a distribuição da hidráulica, da elétrica numa construção, que tipo de material está sendo utilizado, se esse material está gerando algum tipo de radioatividade, de radiação, tipo de lâmpadas, se elas estão gerando excesso de campo eletromagnético ou não, se está bacana. Até para não perder o gancho, né, eu vou citar 2 exemplos de coisas que eu aprendi com a Paula e que eu já utilizo nos projetos. Inclusive, hoje ela me alertou a respeito de um material que eu acabei não me policiando, né? Determinados materiais, mesmo que naturais, como tipos de pedras, Exato. Eles podem ser mais ou menos radioativos e isso tem uma influência na qualidade de vida das pessoas e do espaço. Então, Exato. Isso você identifica. E a outra coisa que a Paula falou que é legal, a gente tá com a planta fácil aqui, essas linhas em azul é a minha rede hidráulica de esgoto, que a Paula já me ensinou, e aí todos os meus projetos já partem dessa premissa, mas mesmo assim ela precisa avaliar para ver se está correto ou não, que basicamente, falando de uma maneira simples, eu tiro da projeção da casa as redes de esgoto para que esse fluxo de energia, que não é uma energia bacana, né, ela não corra o risco de estar drenando a energia das pessoas. Exato. Ou do local, quando for um local de grande permanência de tempo, né? Exato. Falei certo? Falou certíssimo. Não, e o projeto do Paulo já vem redondo para mim nesse sentido, tanto de hidráulica quanto de elétrica, que na verdade é a gente fugir, né, de passar essa hidráulica toda por fora da casa, né, sem passar por baixo dos ambientes de longa permanência. De novo, né? Isso é bom por conta da energia, mas isso é bom construtivamente, porque daí se der um problema para cavar no jardim é muito mais simples fácil do que quebrar o piso. Então sem veja dúvida, como as coisas casam, né? Então assim, não é uma coisa conflitante com a outra, é uma coisa que faz total sentido, inclusive para execução de obra. Exato. Mas se a gente não prestar atenção, é comum a rede estar embaixo do piso, porque a pessoa não pensou.
Não, e às vezes a pessoa quer economizar, né, Paulo? Às vezes tem a questão também, que é o que a gente vai falar até da elétrica, porque a elétrica ideal, ela gasta muito mais, mas ela é, assim como você falou, na hora de que você tem um problema, você sabe exatamente de onde ela está vindo, por onde você vai resolver esse problema. Então, idealmente, bem o que você falou, é muito mais fácil de você resolver quando você tem um problema hidráulico, e a elétrica também, né? A solução ideal é a nossa distribuição em estrela. Eu saio todo mundo de um mesmo ponto central, de um ponto de luz central, e eu distribuo a partir dali para cada tomada individualmente. Eu não vou girar essa elétrica ao redor da minha parede, não gerando um campo na parede. Ou seja, às vezes as pessoas estão dormindo, principalmente quando na parede de cabeceira, às vezes a pessoa nem tem cabeceira, o que é muito legal ter, né, muito importante, e tem aquela fiação passando. Então, aquilo está gerando um campo na altura da cabeça da pessoa. Então, essa distribuição em estrela, eu protejo, é muito mais saudável, eu não gero, eu não giro esse circuito, e é mais fácil também na hora que eu tenho alguma questão, né? Se eu for exemplificar, é como se eu tivesse... então, imagina que a gente tem vários circuitos elétricos, e aí, normalmente, um bom projeto elétrico, ele tem muitos circuitos justamente para ter muitos disjuntores, e aí ele é mais seguro. Agora, se eu pego, quando a Paula fala estrela, é como se eu tivesse, se a minha mão fosse um ponto central e cada dedo fosse uma tomada ou interruptor. Isso é uma distribuição mais interessante do que eu sair um ponto periférico e aí eu correr todo ele fechando um circuito no cômodo, o que não é bom tecnicamente e também não é bom em termos de energia, né? Exato. Então, essa orientação que ela dá é realmente de grande valor e isso é importante, de fato, prestar atenção no projeto executivo, né? Exato, exato. E aí a gente vai olhar também que tipo de materiais estão sendo usados. Se esses materiais, que tipo de tinta, se ela está gerando químicos para o ambiente, que tipo de pedras. O que o Paulo estava falando que eu chamei a atenção dele de novo foi do uso da ardósia, que é uma pedra que gera, que ela pode gerar um gás chamado radônio. Granitos escuros, em geral, eles também podem gerar alguma radioatividade para o ambiente. Então, a gente podendo evitar isso, ou ter um aparelhinho, né? O medidor ele chama contador Geiger, que é medidor de radiação, para olhar para ver se aquilo está saudável ou se ele está gerando radiação, é o ideal também. Quando o Paulo foi fazer a casa dele, ele falou para mim, ele falou, eu quero colocar ardósia preta. Eu sou apaixonado pela ardósia, eu vou colocar, o que a gente pode fazer para colocar? Então a gente foi até o local, né, Paulo? Escolhemos a pedra ideal, pegamos a chapa, essa está ideal, não está mais gerando gás nenhum, e foi com essa peça que o Paulo construiu a casa dele. Pois é. Então, assim, porque o arquiteto, ele tem as premissas de projeto, e o legal é que a Paula vai identificar, vai te alertar e vai falar, você tem A, B, C, D opções para fazer. Então, assim, por exemplo, nos meus trabalhos, você sabe muito bem, eu gosto muito da ardosa e eu gosto muito do granito preto, e o granito escuro não é tão legal assim. Então, a gente tem essa opção de identificar, medindo a própria chapa, mas a gente também tem remediações para fazer e, eventualmente, inclusive, se tudo isso não funcionar, a gente troca o material. Exato. Porque e aí vai, né, Paula, muito da afinidade entre os profissionais, da compreensão do cliente, do respeito do cliente para com o nosso trabalho, porque eu já tenho essa abertura com a Paula, e aí quando ela fala, Paula, olha, tal lugar, inclusive aqui na parte de layout ou até de acabamento, eu sugiro que seja feito assim por causa disso. Eu aceito, porque eu entendo e valorizo e sei o quanto isso vai afetar positivamente se a gente respeitar, e é importantíssimo que o cliente também assim compreenda, e aí vai muito da nossa função de autor do projeto. A Paula também é arquiteta, mas ela está trabalhando na área da geobiologia, e eu, arquiteto, trabalhando na área de projeto. De eu falar, olha, esse tipo de solução
é fundamental que a gente respeite por conta disso. Então, não, e tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um porquê, né, Paulo? Nada é por acaso, né? Eu não vou, né? Todas as sugestões a gente vai olhar também, além de olhar materiais, distribuição de hidráulica elétrica, tipo de lâmpada, tipo de colchão, tudo isso, orientação, né? Qual orientação é mais saudável para cada pessoa? Isso também é um olhar, né? E também os fluxos energéticos, né? Como é que eu estou chegando nessa casa? Como é que está acontecendo o fluxo energético dentro dessa casa? Eu tenho algum bloqueio, alguma estagnação energética? Então, tudo isso tem uma explicação, né? Quando eu peço alguma modificação, a gente sempre, né? É tudo muito negociado. Até eu gosto muito dessa maneira de trabalhar, que eu comecei a fazer dessa forma numa reunião presencial. Por causa do Paulo, ele me pediu isso antigamente. Quando eu comecei a trabalhar, eu gerava relatórios, enviava para a pessoa o relatório das modificações. E hoje em dia não, a gente faz presencial, que é, né, vamos fazer, é mais objetivo, mais e a gente faz os combinados na hora, né? Tipo, isso dá para mim, isso não dá, né? Existem também coloridos ideais em cada área que vão favorecer melhor aquela área daquele local. Então, tudo é negociado, a gente consegue. Perfeito. Paula, e quando você pega um projeto para analisar, como é que você vai programar para que esse projeto seja feito sob medida, entendendo as características de cada pessoa, de cada família que vai habitar aquele local, e de que forma o seu trabalho vai ler essas particularidades para depois você trabalhar na geobiologia? Exato, isso é fantástico. Eu preciso entender quem é a família, exatamente. Porque cada pessoa dentro de uma família, ela tem uma energia diferente, ela é uma particularidade, ela tem o seu mundo particular. Então, ela tem o teu momento de mais energia ao longo do dia. Então, eu posso ter 2 filhos que são completamente diferentes. Um é super da manhã, acorda super bem, super energizado, consegue fazer tudo que tem que fazer, vai bem na escola, tal, e o outro que não gosta, que é da noite, que gosta de ficar até tarde, trabalhando, estudando. Isso faz toda a diferença na hora que eu vou organizar, que eu vou orientar uma mesa de trabalho, uma mesa de estudos dessa criança, uma orientação de cabeceira da cama dessas pessoas, do casal, inclusive. Em geral, Paulo, 75% das pessoas vão bem em orientações onde o sol está a pino. Então, o sol nasce a leste, ele se põe a oeste, então ele está muito a pino nas orientações leste, norte. Então, a maioria das pessoas dormem muito bem nessas orientações dia. Isso significa, só para traduzir, se isso aqui for uma cama... Aqui é a parede da cabeceira, tá. A cabeça da pessoa vai ficar aqui. É essa orientação que está chegando na cabeça que tem que ser norte, leste, nordeste para as pessoas que são do dia. Que são pessoas que vão bem de dia, que realizam bem de dia, que chega fim da tarde já deu para ela, entendeu? Não é uma pessoa que trabalha bem à noite, ela fica cansada, ela vai bem de dia. E aí, se a gente conhecer essas qualidades da pessoa... E aí, através de uma análise sua, a gente gira a cama, isso pode interferir diretamente na produtividade da pessoa. Pode afetar a produtividade da pessoa, totalmente. Em geral, porque eu já passei por isso. Em geral, a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que gostam da tarde e da noite, vão bem em orientações manhã. Em geral, todo mundo vai bem. Então, na dúvida, quando você tem um casal, por exemplo, que um é da manhã, outro é da noite, você voltar eles para orientações mais dia, tá tudo bem. Quando você fala voltar, é voltar a cabeceira da cama para onde o sol está mais presente. Exato. Tipo, nunca para face sul. Não, nunca para face sul, no nosso hemisfério. Tá bom, legal. E só que pessoas, por exemplo, que vão bem, eu sou uma pessoa muito tarde e noite. Eu tenho muito mais energia à tarde do que de manhã. Se eu tiver que fazer uma produção de um trabalho, eu vou muito melhor à tarde. E quando eu falo isso para os meus alunos, eles dão risada, né? Porque eu começo já dando curso animadona, né? Você vai estar mais animada à tarde. Mas então eu vou bem numa orientação sul, por exemplo. Eu durmo bem numa orientação sul, eu trabalho bem voltada para uma orientação sul. Já uma pessoa que é da manhã não trabalha bem voltada numa mesa para uma orientação sul.
Então, a gente tem esse olhar também, né? Eu sempre faço essa pergunta, né, Paulo? Quem é essa família? Quantos filhos? Quem são essas crianças? Às vezes, quando os filhos são muito pequenos, é difícil a gente perceber isso. E as pessoas, às vezes, ao longo da vida, de acordo com... Muda. De acordo com as suas necessidades, com a sua fase da vida. Às vezes, você é super da manhã e aí tem uma fase da vida que te... né? Olha, e eu tenho, né, mais uma vez, né, a minha... paixão pela arquitetura, ela advém do que aconteceu na minha vida depois que eu passei a morar na casa que eu construí. Então, assim, eu me julgava uma pessoa da noite. Mas não é porque eu era muito melhor à noite, é porque eu era muito ruim de manhã. Então, assim, por eliminação... eu sou da noite, sou notívago. Porque de manhã eu sou péssimo. Então, assim... eu acordava, 8 horas da manhã. Aí, de final de semana, se eu pudesse acordar às 11, eu acordaria às 11. E, assim, isso foi durante toda a minha vida. E aí, quando eu terminei a construção da minha casa é um loft, não tem janela, a cama, ela tá num ambiente muito claro, voltado que eu falo não é a cabeceira, mas a frente para o leste. Então, o sol nasce a leste e ilumina toda a minha casa, inclusive onde está a minha cama, todos os dias. Então eu tenho o privilégio de ver o sol nascer todos os dias, nem que eu não queira, porque quando o sol nasce fica claro, eu acordo. Um despertador natural. Exato, e aí eu me lembro muito bem um dia que eu falei, Paula, por que eu que sou um cara da noite, ou eu não sou um cara da manhã, eu tô acordando tão energizado e disposto 6 horas da manhã? Não é possível, porque quando o despertador tocava às 7h30, para mim era madrugada, eu tava arrastado. Aí você me falou, não sei se você se lembra disso, falou, não, quando eu morei lá na Grã-Bretanha também tinha um lance que eles vendiam, inclusive nos países escandinavos, tem lá um abajur que ele tem um despertador cuja lâmpada ela é dimerizável de tal forma para que ao invés de tocar um som, ela vai clareando, imitando a luz do nascer do sol. Eu falei, Aí ele falou, e sabe por quê? Porque o jeito do amanhecer é algo que desde que a humanidade existe, é a maneira como os homens acordam. E aí, obviamente, isso é mais natural, energiza a pessoa e te deixa mais disposto. Eu falei, faz total sentido, porque é isso que acontece. E agora, a gente está em 2021, né? Do ano passado para cá, não tem mais horário de verão, né? E amanhece às 5h30. Exato. 5h30 é cedo. Quem tem pássaros perto de casa sabe disso, né? Por exemplo, eu com meus marrecos selvagens, galinha, passarinho, eu acordo hiper disposto às 5h45. E assim, é que chega às 10h30 eu morri também, né, da noite. Mas isso são o ciclo circadiano e esse tipo de análise você faz também de forma. Sim, claro. Não, e na verdade, assim, a gente tem uma boa qualidade de sono, tem várias coisas que a gente precisa para ter uma boa qualidade de sono, né, Paulo? A gente precisa ter produzido melatonina ao longo do dia, então a gente precisa de um quarto escuro para que essa melatonina se mantenha ao longo da noite e eu não fique acordando. O quarto tem que ser nada de uma escuro. Luzinha de emergência para ir no banheiro, luz do banheiro, nada. Se tiver a luz vermelha, não é? Exato, não, o pior, a luz amarela é mais tranquila, né? Do espectro amarelo, que é aquela mais comum. Né? O espectro azul, que é a lâmpada do celular, do iPad, aquelas pessoas que têm o vício, levantou, vai dar uma olhadinha no celular, ou fica até tarde, até antes de dormir olhando. Hoje em dia, a maioria dos celulares tem um filtro de luz azul. Mas a luz azul, ela faz com que a taxa de melatonina caia para 0. Você precisa voltar a produzir lá do 0. Por isso que tanta gente tem insônia. Por isso que tanta gente dorme mal. Então, existem várias coisas que vão fazer com que a gente tenha uma boa qualidade de sono. A nossa melatonina tem que estar legal, a orientação bacana. Eu não posso ter interferências, vamos falar daqui a pouco, né, das interferências naturais, só falamos das interferências artificiais ainda. Eu não posso estar dormindo numa interferência artificial proveniente do solo, que esteja me causando algum incômodo, uma interferência de estresse geopático, né, proveniente do solo.
Então, a gente olha para tudo isso. O mais ideal possível para que a gente tenha uma boa qualidade de sono. E é uma das minhas maiores reclamações quando alguém me contrata. Não durmo bem, vamos organizar a casa para que eu passe a dormir bem. Então, assim, meus clientes de residência, geralmente a reclamação é má qualidade de sono. E de escritório, às vezes, é falta de foco, de disposição. Ótimo. Então, tudo isso a gente organiza através de orientação, de cura de solo. Maravilhoso. Muito bom. Paula, a gente falou até agora a respeito das influências da construção. Exato. E as influências externas a gente chama de energias telúricas, é isso? As interferências naturais, né, provenientes do planeta. Tá. Como é que funciona? Na verdade, a gente tem algumas que são telúricas e algumas que são altas. Então, as energias telúricas são as que estão na crosta da Terra, abaixo da superfície da Terra. Tudo que está acontecendo lá embaixo, a gente tem rios passando embaixo do nosso solo, que a gente chama de águas subterrâneas. A gente tem, quando essas águas estão menos profundas, passando também pelo nosso solo, elas são, a gente chama de lençol freático, que é quando a gente tem esse acúmulo de água, quando a gente percebe que o terreno está ficando mais encharcado, né? Muitas vezes é um lençol freático. Isso influencia, obviamente, na vida das pessoas que estão sobre aquele terreno. Total. A gente tem cavernas geológicas, que são buracos nessas rochas de solo, que criam como que um buraco mesmo, como que uma caverna nesse solo. Então é uma energia muito estagnada que fica ali. Mas e aí, isso tudo existe, tá lá. E aí, o que você vai fazer? Tá lá, faz parte da fisiologia. E todas essas coisas que estão acontecendo lá embaixo, Paulo, elas estão gerando, subindo acima da superfície, por quilômetros de altura, uma energia que é medida em hertz, e que elas possuem uma frequência natural. O problema é que muitas vezes elas começam a vibrar muito acima dessa frequência natural. A frequência natural delas costumava ser em torno de 7,83. Hoje em dia ela está vibrando de 12 a 16, essas frequências. O nosso organismo se adapta bem a essas modificações. O problema é quando elas começam a vibrar acima de 130. Nossa. Aí a gente começa a sentir incômodos. Pessoas, plantas e animais, físicos e emocionais. Então, por exemplo, quando eu tenho uma água, eu chamo de patogenia quando eu tenho essas frequências vibrando muito fortes. Então, por exemplo, eu tenho uma água patógena quando é uma água, uma frequência proveniente de uma água subterrânea que está vibrando acima de 130, é uma água patógena. Então, eu tenho uma técnica que eu curo, faço com que ela volte a vibrar na frequência natural. Então, o que gera, Paulo, no corpo, que nem você falou? São doenças físicas? Muitas vezes, sim. Uma água, ela pode me gerar, eu posso engordar e não conseguir emagrecer, então ela vai gerar um inchaço. Isso não é uma água que você bebe, é uma água que está ali no solo. No solo. A água do solo, energia proveniente dessa água vibrando muito forte. Então, problemas de tireoide muitas vezes são gerados por águas patógenas. E no emocional me dá uma tristeza profunda. Então, quando eu percebo que eu chego na minha casa, eu fico triste, melancólico, são águas vibrando muito forte. Já, por exemplo, quando eu tenho falhas geológicas, que são fendas entre rochas, que estão vibrando muito forte, a sensação emocional que vai me gerar é procrastinação. Então, muitas vezes eu sinto que eu não consigo fazer nada, não consigo realizar. Então, é uma falha que tá vibrando muito acima. Mas e aí? Isso tá lá, né? O espaço está construído acima daquele local que tem essa característica. O que você está dizendo é que existe uma forma não só de identificar, mas de curar essa frequência exagerada, eu posso chamar dessa forma? Pode, essa frequência patógena. Pode. E como é que isso é feito? Qual é que é o princípio que você utiliza para que isso ocorra? Então, Primeiro só vamos entender por que isso acontece, né? Porque às vezes eu posso pegar algum local que eu não tenho nenhuma patogenia de solo. O que vai gerar uma patogenia se a frequência natural deveria ser baixa? Por que ela começa a vibrar muito forte? Buscar a causa. Buscar a causa. Então, tempestades com raios vão movimentar meu solo. Terremotos. Às vezes a gente, não temos no Brasil. Temos sim, pequenas movimentações de solo nós temos, principalmente a nossa região de Campinas. A gente tem pequenos
pequenas movimentações. E coisas que a gente não tem no Brasil realmente, erupção de vulcão, tsunamis, tudo que movimentar a natureza vai movimentar o meu solo e vai fazer com que essas frequências passem a vibrar acima da frequência natural. E também coisas feitas pelo homem. Então, se eu tiver nas minhas proximidades uma construção, uma escavação, exato, escavação é um exemplo perfeito. Então, morar perto de uma pedreira é legal? Não, o tempo todo eles estão lá malhando aquele solo, movimentando aquele solo, está mexendo. Está desequilibrando. Então, assim, movimentação profunda de solo nas proximidades, e isso muitas vezes é temporário. Às vezes eu tenho uma obra acontecendo do meu lado, está movimentando o meu solo, está gerando uma geopatia, mas ela vai acabar. Ela vai acabar. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim, quando você faz a cura, Paula, ela é efetiva? Ela é efetiva até eu ter um outro fenômeno que vai gerar. E você afere isso, né? Você mede, porque assim, eu fiz a pergunta pelo seguinte, a pessoa fala, não, beleza, ela falou que ela curou, como é que eu vou saber se é verdade? Não, porque tem um equipamento que ele vai medir, fala, olha, a frequência tá tal. Aí você vai fazer o trabalho de intervenção ali, vai fazer a cura, aí você vai medir e realmente curou. É muito louco, você não encontra mais a interferência lá. Até porque as interferências, eu estava até explicando isso na hora que eu cheguei, né, Paulo? O que está acontecendo no solo não é o que eu vou encontrar no local. Muitas vezes eu tenho uma falha fininha acontecendo no meu solo, mas a energia que ela gera até a superfície é larga. Então, muitas vezes, as margens energéticas de uma falha é larga no local. Por isso que me gera, às vezes, muitas coisas, né? E pode gerar doenças até mais sérias. Irritabilidade em cachorros, abortos, árvores com protuberâncias cancerosas, né? Em plantas. Porque são seres vivos em geral. Planta e homem, em geral. Né? Por isso, né, Paulo, você estava perguntando, qual que é a primeira coisa que você olha quando pega um projeto? A gente olha a parte construtiva, fluxos, vou olhar também a parte de paisagismo, né? Onde é o ideal, tal, que tipo, como que a gente vai considerar, onde é ideal a gente ter frutíferas, plantas, flores e tais, mas eu vou olhar também, mesmo não sendo o momento da gente fazer a cura do estresse do solo, eu vou olhar para entender se tem alguma coisa muito grave acontecendo nas áreas de longa permanência, como quartos, por exemplo. Se eu tiver uma área de radiação de solo acontecendo no quarto, eu vou tentar mudar esse quarto de posição. Joia. Muito bom. Então, o que a gente vê com isso é que quando eu falei, né, que o nosso trabalho é muito complementar, porque dentro da área de sustentabilidade eu desenvolvo essa questão do bem-estar, tem tudo a ver com isso que você está falando, porque assim, hoje para mim, né, é impensável eu entregar um trabalho sem ter uma análise do seu trabalho, porque esse tipo de coisa que você está falando, então assim, quem está acompanhando aqui, veja que existem inclusive interferências que têm relação direta com o comportamento das pessoas, com a saúde física e emocional das pessoas, e aí isso pode ser não só identificado através da geobiologia, como corrigido ou curado. Então assim, você quer prova mais cabal do que essa de que tem total relação o espaço construído, o espaço que a gente projeta, o espaço que a gente constrói com a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, aquilo que eu levo muito a sério, que é que tipo de sensações aquele espaço construído, que é a arquitetura, vai promover nos meus usuários, isso tem algo que foge da minha área de entendimento, que daí entra na sua, que ainda tem a ver com o bem-estar das pessoas. Então, assim, sim, é fundamental. Isso é muito sério. Não, e é muito inexplicável que esse assunto, no nosso trabalho, fala, mas que novidade, isso deveria ser a regra, não a exceção, né?
Com certeza, porque tudo é energia, né, Paulo? Tudo vibra, né? Tudo gera. Quando a pessoa fala, mas a pessoa não acredita em energia. Mas energia tudo é energia. Aparelho. Tudo é energia. Quando a gente fala em energia, a gente não está falando de energia espiritual, de energia, a gente está falando das energias físicas, mensuráveis. E o mais bacana da nossa parceria, né, Paulo? Sempre falei isso para você, né? O projeto do Paulo já vem para mim, assim, 80% pronto. 80% pronto. Empiricamente, ele meio que nasce. Total. Não, o paisagismo dele é perfeito, as distribuições e tal, e os materiais. O que é mais bacana desde o início, né? Quando a gente se conheceu e ele já me apresentou o projeto da casa dele, a gente já falei isso para ele, né? Falei, olha, 80% já está feito, você já fez, até por intuitivamente. E não é mérito nenhum, é que assim... É uma preocupação incrível, a arquitetura sustentável, é muito natural, porque dentro da, como eu disse, a sustentabilidade para mim é isso aqui, ó. É contato material com coisas natural, naturais. Faz toda a diferença. E não me surpreende quando você me fala que, olha, Paulo, a maioria das coisas estão ok. Estão ok. Porque... Não, a gente fala, a geobiologia, Paula, a primeira frase, assim, quando eu inicio um curso, por exemplo, a geobiologia ela vai olhar para os processos naturais. Tudo que tiver próximo da natureza ou tudo que acontece da natureza, tá legal. Tá legal. Tá legal. Então, que menos tipo de... ardósia. Então, que tipo de material eu vou utilizar? Bambu? Fantástico. Madeira de reflorestamento? Fantástico. Cerâmicas? Fantástico. E eu posso tudo ter um animal embalsamado na minha decoração? Não. Pergunta polêmica, hein? Não é legal, né? Não, de forma alguma, né? Por motivos óbvios, né? Porque ali tem uma coisa que não tá saudável. Né? Que não tá vivo, né? Que não tem energia vital, né? Tudo que tem energia vital, que vibra, tá saudável, mas eu tá posso bacana, ter planta né? dentro do quarto, eu não vou morrer planta sufocado porque ela vai respirar meu oxigênio durante a noite? Ah, isso é bacana. Isso é muito legal. As pessoas têm muito uma crença de que planta dentro do quarto vai roubar todo o teu oxigênio. Vai morrer afogado. E aí? Gente, não, de forma alguma. A planta dentro do quarto foi mais do que estudado e comprovado que elas diminuem de 60% a 70% bolores e bactérias transportadas pelo ar do que quarto sem planta. Nossa. Então, elas fazem uma filtragem natural. Elas são pulmõezinhos ali, elas estão, elas eliminam todas as bactérias, elas eliminam os compostos orgânicos voláteis. Então, eu ter planta perto do meu computador, ela vai sofrer? Não, ela não sofre. Aqueles químicos, eles são, ela leva até a raiz e vira uma espécie de alimento para ela. Transforma. Então, isso foi um estudo do Bill Wolverton, que foi um cara que trabalhou na NASA, escreveu um livro, How to Grow Fresh Air, né? Como obter ar puro, numa tradução livre. E através desse estudo, para entender locais saudáveis para pessoas que ficariam confinadas dentro de uma nave lotada de aparelhos de equipamentos, daí que surgiu. Então, pessoas que fossem para Marte, para a Lua e que ficariam muito tempo ali, cheio de campo eletromagnético, que tipo de coisas poderiam minimizar isso? E nesse estudo, ele descobre que existem várias plantas que fazem essas filtragens de químicos, de bactérias. Então, tá liberado. Liberadaço. Então, zamioculca, lírio da paz, areca bambu, palmeirinhas, milhares, assim. Que bom. Pô, Paulo, obrigado, então. Acho que são coisas que tem assunto aí para desenrolar muito, mas acho que esse apanhado geral, né, para a pessoa entender o que a geobiologia representa na leitura do espaço, como eu disse, né, a gente já troca figurinha há muito tempo e conhece, mas o que mais me deixa motivado para divulgar um conteúdo que nem esse, para atingir mais pessoas, é que isso deveria ser a regra. E a gente ainda está no campo da exceção. O que eu faço através de você, na verdade o que eu ofereço através do seu trabalho para quem faz projeto com a gente, ainda não é a regra, mas eu acho que tem que ser em muito pouco tempo, porque está diretamente relacionado com a qualidade de vida, bem-estar, saúde e tudo que isso envolve, né? Com certeza, mas tá melhorando, tá crescendo, muito, né? Tendo muito mais buscas pelos meus cursos, tal. Então as pessoas estão tomando essa consciência, principalmente os arquitetos e paisagistas. Mas deixa um recado aí, então, o que você queria encerrar de que forma?
Te agradecer, em primeiro lugar, por essa oportunidade, né, de estar divulgando. Também acho que é fundamental. Energia está em tudo. Energia não é apenas energia espiritual, ela também existe, mas... E acho que é isso, acho que tem que fazer parte mesmo até da grade de cursos de arquitetura, né, Paulo? Deveria. Acho que isso vai acontecer. Porque também acho que isso vai acontecer. E é isso. Mas obrigado Muito então, obrigada. É um Paula. prazerzão trabalhar com você, adoro as nossas parcerias, são redondas. Gratidão. E eu que agradeço, porque de fato, né, eu dei alguns relatos aqui, algumas coisas eu fui despertado através do que você me disse ao longo desses anos todos, e especialmente quando a gente se conheceu lá em 2016, 15 para 16, que daí eu fui entendendo o porquê que algumas coisas fazem total sentido, para que deixasse de ser soluções arquitetônicas empíricas e passassem a ser, de fato, intenções de projeto, né? Então, eu adotei muito isso, o lance de me transformar uma pessoa totalmente da manhã e o que isso significa, a questão da energia do sol, a questão de entender o que está vindo lá do subsolo, como corrigir isso e como interpretar isso, acho que são questões fundamentais que eu não consigo mais me ver dissociar sem esse apoio. Para mim é um apoio, né? Porque o meu projeto ele fica equilibrado quando eu tenho esse seu apoio, porque eu sei que vai funcionar bem e eu vou conseguir entregar qualidade. A gente não quer projetar uma casa, a gente tem que entregar qualidade de vida para as pessoas através da arquitetura. Então assim, eu não me vejo sem a sua ajuda, e eu que agradeço, e a gente vai fazer sem dúvida outros papos que nem esse. Maravilhoso, Paulo. Obrigado, Obrigadão. Então. Valeu. Pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, se isso te interessa, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não ficar de fora de cada vídeo novo, e a gente se encontra num próximo. Até lá.